o Santos acabou sendo eliminado, né? A gente comentou sobre isso ontem. E o Santos é um clube que, pô, inevitavelmente, assim como todos os outros clubes do Brasil, tem uma dívida muito grande, tem um custo alto, voltou da Série B para a Série A agora, já não disputaria competições internacionais, então teria que ter a sua receita toda baseada em competições nacionais, só que foi eliminado da Copa do Brasil e agora resta apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. E aí o Jorge Igor postou um vídeo agora. O Santos tem salvação? Não sei ainda. Foi a resposta do Neymar quando perguntado se ele iria renovar o contrato com o Santos ontem. Então vamos ver o que ele tem a dizer aqui. E esse vídeo aqui promete, porque ele é torcedor do Santos, né? Então o bagulho vai ficar doido. Em 2024, os senhores e as senhoras lembram? O Santos não disputou a Copa do Brasil. Em 2025, também não. Santos eliminado. Postar o link da Quem live acompanhou aqui. o vídeo da Isso aí, segunda-feira, quem viu vídeos sobre o Santos neste canal nas últimas semanas, já sabia da minha expectativa para esse jogo. Eu achava que o Santos seria eliminado. Já acertei alguns palpites, já errei outros. Esse, infelizmente, eu acertei. O Santos eliminado, eu não acreditava. Eu não vejo futebol, eu não via futebol para o Santos ganhar lá dentro do Rei Pelé. Rapaz. De um adversário que já deveria ter vencido o Santos na Vila Belmiro no primeiro jogo. Não venceu porque o Brasão pegou um pênalti nos acréscimos. Como nesse momento, o que é pior ainda, porque sempre pode piorar, eu não vejo o futebol para o Santos fazer mais 40 pontos, 45 pontos e escapar do rebaixamento. Da onde que o Santos vai tirar isso? Da onde? Com esse elenco, com essa comissão técnica, com esse planejamento, com essa estrutura, com essa diretoria, a maior culpada disso tudo, a grande culpada disso tudo. Porque aí não adianta o presidente chegar e dizer, bater no peito, eu fui o responsável pela vinda do Neymar, colher os louros. Ok, acho até que, eu acho que o Neymar, como eu já disse aqui, viria de qualquer jeito, era o rio correndo pro mar, era um caminho natural, mas tá bom. É o presidente que tá lá, que negociou e tudo, beleza, tenho mérito, tá, tenho mérito. Mas na hora que o prejuízo vem, o presidente tem que ser o primeiro a dizer, tá bom, a responsabilidade é minha. Ora, não é isso? Santos pega quem nessa rodada do Brasileirão? Vitória fora. Confronto direto, né? Vitória é 16º, Santos é 19º. Nem se o Santos ganhar, ele alcança o Vitória. Mas se o Vitória vencer, ele abre 7 pontos pro Santos e aí já vai ter mais ponto de diferença pro Santos que o Santos tem ponto na tabela do campeonato, né? O regime ou é só na boa? Like no vídeo. Ah, lá vem mais um daqueles vídeos sobre o Santos. Meu Deus do céu. Eu quero até compartilhar um pouquinho com vocês essa coisa de como essa fase do Santos faz eu me sentir. Um pouquinho da minha experiência vendo o jogo ontem aqui nesse espaço aqui, nessa sala aqui. Mas dá um like primeiro aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Quando a introdução é longa, dura 2 minutos, é porque você vê que tá feia a coisa. Ó, vou te dar a dica da Fit Forte, hein, pra você que é essa coisa de compartilhar o sentimento com vocês. Ontem eu me senti, assim, eu tô vivendo essa depressão que é o Santos. É uma depressão, é um estado permanente de depressão, de tristeza, de decepção, já há alguns anos. 3, 4 anos, tô sendo até generoso no recorte. Pode ser até mais amplo. Mas assim, eu me senti em vários momentos, por exemplo, 2023, como infelizmente eu enxerguei o rebaixamento desde fevereiro, eu já estava meio que preparado para o baque, meio que anestesiado, por mais que, por exemplo, na noite do rebaixamento, aquilo tenha me feito muito mal. Eu estava narrando o jogo do Vasco e tudo, e aí cheguei em casa, adrenalina lá em cima, e fui ver o que estava acontecendo na cidade de Santos, né, os protestos, ônibus queimado, aquela coisa toda, coletiva do Galo, aquele desastre, a ficha foi caindo, eu fui dormir quase 4 horas da manhã, incrédulo ainda. Por mais que já esperasse isso desde fevereiro. Ele não era botafoguense, não. Ele é torcedor do Santos e ele simpatiza com o Botafogo no Rio. Acho que o filho dele torce pro Botafogo, tá ligado? Mas é aquela coisa, né? Você tem um paciente na família terminal, você sabe que vai acontecer, você já vai se preparando, mas quando acontece, você desaba de chorar, óbvio, né? Você, é a dor da perda. Mas mesmo assim, cara, de lá, vários jogos nesse período, eu vi ali anestesiado, às vezes puto, né, dando tapa do sofá, os tapas de mão aberta do sofá, mas poucas vezes eu me senti como ontem. Ontem foi me dando
um misto de agonia e sofrimento. Eu virei pra Paola tava... Deixa eu responder Giovana aqui, rapidinho. Do meu lado do sofá, eu tava com a Paola e com a Caroline. Mano, o que vocês estão pedindo pra eu reagir? História do Neymar, viado. O que tá acontecendo, mano? Do nada, um monte de história do Neymar, história do Neymar, história do Neymar. Ele postou a pica, mano. Rapaz, postou a foto dele batendo pênalti. E elas, cagando pro jogo, óbvio, fizeram elas muito bem, né? Mas eu ali, e ela vendo meu desespero, eu falava assim, isso tá me fazendo mal. Eu acho que muito santista tem sentido isso, assim, é uma relação que tá fazendo mal. Porque é aquela relação em que o torcedor se dedica, é o casamento, né? Um casamento ruim. Uma parte se dedica muito, tá dando ali o sangue, e a outra tá... A gente acabou de ver o último story. Que loucura. Ah, ele postou mais um. Quando eu abri aqui não tinha postado esse. Agora tem que ser a pica. A vontade de sair dessa situação é maior que a tristeza de agora. Tanto faz como tanto fez. É tipo o torcedor do Santos com o clube hoje. A relação hoje é essa. Então eu via, né, o time perder chances claras, né, o Brasão tendo que salvar. Tem que ser mesmo. Aí o Neymar entra, bota os caras na cara do gol, os caras são incapazes de botar a bola na rede. E os pênaltis se aproximando, e a própria disputa de pênaltis, eu falava, Paulo, isso tá me fazendo mal, cara. Isso tá me fazendo mal. Fazia tempo que eu não vi um jogo de futebol me sentindo assim. Palpitação, negócio horroroso. Negócio horroroso. É isso que o Santos tem feito com as pessoas, né? Com quem torce por ele, com quem acredita nele, com quem tem algum carinho por suas cores, por sua história. É isso que o Santos tem feito. E as pessoas que estão lá no Santos, as que estão atualmente, as que passaram recentemente, é isso que elas têm feito. É muito triste. O momento do Santos é muito triste. E de uma solução muito difícil, assim, que a gente não enxerga no horizonte, pela incompetência dos que estão lá. Mas vamos falar do jogo, porque a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa. Eu quero mostrar primeiro as estatísticas de acordo com o Flash Score. A marca do confronto foi equilíbrio. Se a gente pegar o primeiro jogo na Vila Belmiro, por exemplo, primeiro tempo bom do Santos, abre o placar, segundo tempo CRB... O Santos escapou no primeiro jogo. Escapou. Você pode avaliar ali a circunstância do jogo e tal, beleza, poderia ter vencido. Talvez você possa pensar disso, mas poderia ter saído um prejuízo muito maior no final do jogo ali. Tempo melhor, quase vira o jogo, chega a empatar. Ontem, números do Flash Score para você, 16 finalizações para cada lado. Posse de bola, praticamente 50-50. Empate técnico aí, 52 para o CRB, 52 para o Santos, 48 para o CRB. Finalizações no alvo, 7 do CRB, 5 do Santos. O jogo teve muita igualdade. Os dois times tiveram 82% de aproveitamento dos passes. O jogo teve muita igualdade. O CRB hoje, uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, uma equipe com orçamento muito menor, faz um jogo equilibrado com o Santos. Quero falar dessa coisa do orçamento. Mas deixa eu falar primeiro do Flash Score, o app que eu uso para as minhas... Toma, Adi, tá ficando muito caríssima. Me dá essa moralzona com o Flash Score. Orçamento. O Santos tem uma folha caríssima. E não consegue, em 180 minutos, superar um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não é só superar no placar. Não consegue superar em domínio. Não consegue superar em a dominância do controle do jogo. Que isso, valeu, JP, tamo junto, viado. O Santos não consegue. O jogo não teve controle do Santos em momento algum, tanto ontem quanto na Vila Belmiro. Foi trocação o tempo todo. Uma hora o Santos estava melhor, outra hora o CRB estava melhor, uma hora o Santos conseguia marcar um pouquinho mais à frente. É isso mesmo, parecia que eram dois times da Série... Ou melhor, parecia que eram dois times da Série B se enfrentando. O Santos e o CRB, um jogo tecnicamente abaixo, mas um jogo de trocação. Tipo, o CRB atacou, o Santos atacou. O Santos teve uma chance bem clara, até com o Neymar, que o goleiro faz um milagre ali. O CRB também teve umas saídas que, o Brasão acabou saindo bem. O Brasão precisou fazer umas boas defesas em chute de fora da área. O goleiro do CRB também muito bem durante o jogo. Muito chute pra fora. Do Guilherme, então, principalmente. Um jogo ruim, mas equilibrado. Outra hora era o CRB que tomava o controle. O Santos não consegue fazer isso com ninguém. Não à toa, o Santos tem apenas uma vitória do Campeonato Brasileiro. Não à toa, em 9 rodadas, o Santos perdeu 6 no Campeonato Brasileiro. E só ganhou 1. O Santos não controla jogo contra ninguém. O Santos não consegue. O Santos não consegue ser dominante. O Santos não consegue ser superior
a ninguém. Praticamente ninguém. Por quê? Porque é um elenco ruim e caro. Esse é o pior dos mundos. Esse é o cenário da catástrofe. O elenco é ruim e é caro. É uma das maiores folhas da Série A. Como no ano passado, o Santos tinha folha de Série A. Aí eu pergunto pra você, o Santos de hoje, que arrecada o que arrecada, tem condições de pagar 500 mil reais de salário pro Gabriel Veron? Me responde essa... Vamos, raciocina aí. O Santos não é o Palmeiras que fatura na casa de 1 bilhão. Desculpa, Santista, eu vou ter que citar outros times. Desculpa, eu sou obrigado a fazer. O Santos não é o Palmeiras que fatura na casa de 1 bilhão e que tem uma presidente como a Leila Pereira que sabe o que está fazendo. Que sabe que está em 2025. Porque, como eu sempre digo aqui, a impressão que eu tenho é que o presidente do Santos acha que ele está em 1990. Que ele está em 2002. O futebol mudou. Mandaram 3 fontes separadas aqui. Uma, a folha salarial do Santos para 2025 está estimada em torno de 11 milhões. Um aumento significativo em relação aos 7,7 milhões gastos na Série B. Beleza. Outro botou, a folha salarial, incluindo o elenco principal, base de futebol feminino. Não, mas aí não é a folha salarial, né? A folha salarial a gente está falando do futebol masculino. Total do Santos, incluindo departamentos, tá. Então deve ser isso aí, né? De 11,5. Entre 7 a 15, pô, mas não tem como a margem de erro ser tão grande, viado. 7 a 15, pô, a gente tá colocando mais que o dobro do primeiro número, pô. Quinta maior da Série A, impossível. Impossível. Quinta maior da Série A? Não é, pô. Corinthians tem folha maior, Palmeiras tem folha maior, São Paulo deve ter folha maior, Flamengo tem folha maior, o Galo deve ter folha maior, Cruzeiro tem folha maior. Já não é quinto. Ô, presidente. Será, mano? O Santos não é o Flamengo, que fatura 1,5 bilhão. O Santos não é. O Santos é o Santos, que fatura pouco, que para fazer 700 mil, 800 mil de renda na Vila Belmiro, sua, enquanto o Palmeiras faz 3 pau por jogo, 3 milhões e meio por jogo, 4 milhões de renda. O Santos vai fazer 800 mil, volta do Neymar, reestreia do Neymar, Vila Belmiro lotada, entupida, quanto de renda? 800 mil. Esse clube, que arrecada muito menos que os 3 principais rivais aqui do estado de São Paulo, que tem um estádio onde só cabe 15 mil pessoas... Esse clube tem condições de pagar 500 mil de salário pro Gabriel Veron, que chegou mais gordo do que eu estava 6 meses atrás, quando eu comecei a ir pra academia. Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que esse clube tem condições de pagar 800 mil reais de salário pro Tassiano, que custou 32 milhões, cuja operação total, 32 milhões de reais. Esse clube... 32 milhas no Tassiano e 1 milha de salário. 800 mil arredondando pra 1 milha. Rapaz, que insanidade, viado. Que insanidade, é loucura mesmo. Pô, é completamente compreensível o descontrole do torcedor santista, velho. É insano. Não que pô, no Vasco não tenha isso, ou que em outros clubes não tenham isso. Mas a quantidade dentro do Santos realmente tá... Esse ano o Santos tá vindo pra surpreender todo mundo que acreditou, filho. Joga dinheiro no lixo toda hora. Vocês não acham muito estranho? Eu acho que tem algumas coisas que não cheiram bem. Eu acho. 800 mil. E cadê o Tassiano pra bater o pênalti ontem? Tassiano entrou, estava descansado, jogou menos que praticamente todo mundo. E o Zé Ivaldo bateu o pênalti na frente do Tassiano. O quinto pênalti, quem pegou e foi bater o quinto pênalti, não foi o cara que ganha 800 mil, foi o Gabriel Bom Tempo, que é um menino, e bateu com muita personalidade. Tá muito bem. E é um menino. Virou o pé. Foi lá, pum, bateu o pênalti. Um dos melhores pênaltis, inclusive. E cadê o cara que ganha 800 pau? Rapaz... Vocês acham que faz sentido? As coisas no Santos fazem sentido pra você? Pra mim não fazem. Quem planta vento colhe tempestade. Eu acho esse ditado maravilhoso. E o Santos tá plantando vento há muito tempo. O Santos tá plantando vento desde o início da gestão Marcelo Teixeira, quando ele, por exemplo, eu tô falando só dessa gestão, do inominável então esquece, né? Que ele deixou muito dessa herança aí também. Quando ele monta o elenco pra Série B, aí a gente fica aqui, porra, presidente, em 20 dias montou um puta de um elenco, hein? Aí depois a gente viu, né? Com vários gatilhos de renovação aí generosos. Gatilhos esses que o clube certamente teria dificuldade de arcar. Planta vento, quando demite o Carille em novembro, acertadamente, que não venha com argumento vagabundo de dizer, vocês vão sentir saudade do Carille.
nenhuma que o Carille tinha que ser mandado embora já depois do jogo da Série B. Qual foi o jogo que confirmou virtualmente o acesso? Acho que foi Vila Nova em casa. Ali já era para ter mandado pro cacete um treinador que fazia um péssimo trabalho, um trabalho abaixo em termos de desempenho, de performance, não respeitava o clube, não respeitava a base, não tem condição, esse cara não pode passar de novo do Santos, ok? Que ele siga a vida dele, que ele faça o seu trabalho, ele é profissional, tenho nada contra, mas no Santos, depois de tudo que ele fez, pressão não é aqui, pressão é no rival, vai pra quem vem com esse argumento de... Eu já falei, mano. É claro que o maior atributo que um técnico tem que ter é o entendimento de campo-bola. O cara tem que ser o melhor possível, o entendimento tático e técnico para fazer a tua equipe performar mais. Mas eu, sendo presidente, o mínimo que eu gostaria de ver no treinador que tá à frente do comando técnico do meu time é respeito pela torcida, viado. E o Carille, mano, ele é um treinador que me mata em relação a isso, cara. Ele é cínico em toda a entrevista coletiva, mano. Em toda a entrevista coletiva, cara. Ele saiu do Santos com essa declaração que, irmão, tu pode concordar ou não concordar. Dito isso, é ridículo ele estando à frente do Santos falar uma como essa, tá ligado? É um negócio ridículo. Aí ele já tinha tido esse problema, essa rusga com a torcida do Santos. Aí ele vai pro Vasco, moleque, mano, o Vasco é um time que o último título nacional foi em 2011. Em 2011, a gente tá completando 15 anos sem um título nacional. Todos os jogos do Vasco estão abarrotados, seja em São Januário, seja quando vai mandar jogo no Maracanã. Todos os jogos do Vasco. E todos os anos o Vasco vem, pô, aterrorizando ano após ano o seu torcedor. O torcedor tá lá. E o Carille tem a... Tipo assim, ele acha que é uma boa ideia chegar numa coletiva e falar assim, mas porra, a torcida, porra, precisa chegar mais junto, né? Eu acabei escutando algumas vaias e isso tá atrapalhando. Não é possível, cara. O cara é um treinador, mano, ganhou Campeonato Brasileiro, mas já tem muito tempo. Fora isso, já estressou uma porrada de torcida. Aí ele tá tendo chances atrás de chances de, pô, recuperar a moral. Ele vai fazer um trabalho no Santos, pô, se picha com a torcida de lá. Vai fazer um trabalho no Vasco, se picha com a torcida aqui. E ele fica abraçado com essa ideia, mano, de ficar dando coletiva assim, que essa, mano, faz sentido nenhum. Não consigo entender o que passa na cabeça de um cara desse. Ele pode ser, pô, limitado. Beleza, o mínimo que ele tinha que fazer é tentar ter um convencimento, pelo menos anímico, dos jogadores e da torcida. Moleque, a sensação é que ele não convence ninguém de nenhuma, cara. Loucura. Não, o Carille tinha que continuar. Vocês vão ficar arrependidos de ter mandado o Carille embora. Vai pra porra, tá? Aí, ok. Mas é isso, mano. Eu fico indignado. A sensação que eu tenho é uma falta de tato, uma falta de entendimento por parte dessas pessoas, velho. Eu lembro do Maurício Barbieri, moleque, o torcedor do Vasco querendo morrer, ele dando, pô, sorrisinho na coletiva, mano. Será que ele não percebe que as pessoas veem isso de uma forma ruim, de uma forma negativa, mano? Será que esses caras não percebem que cada vez mais eles vão ter uma rejeição maior, cara? Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mano. Volto a dizer, Diniz pode ir bem, Diniz pode ir mal. Ele chegou agora, a primeira coisa que ele falou na entrevista coletiva, torcedor do Vasco, conto extremamente com vocês, com que o estádio esteja lotado, pra apoiar, se tiver que vaiar, que vai. Eu prefiro, ser vaiado por mais gente, jogar num clube com uma pressão maior do que jogar pra ninguém ver. Isso é um bagulho que não faz sentido pra mim. A gente sente a diferença, a gente, sabe o que vocês podem interferir no jogo e tal. Mano, custa o treinador fazer um discurso que valoriza o time que ele tá e a torcida que ele tá? Acerta, mas erra até quando acerta. Porque vai lá, acerta e manda o Carille embora em novembro. Beleza. Vamos trazer outro treinador e vamos começar logo o planejamento. Manda o Carille embora em novembro, no início de novembro. Foi no dia 30 de novembro, não. Foi no início. E anuncia o novo técnico e contrata o novo técnico no dia 23 de dezembro. O cara nem no Brasil tava. O cara tava passando Natal com a família. O cara chega dia 26. Rapaz. E nesse intervalo de tempo, mente pra torcida. O técnico está contratado. Já temos o técnico. Tá tudo tranquilo. Tudo dominado. E não tinha. E foi se perdendo tempo. E os rivais se planejando. Contratando. E o Santos lá. Isso aí, quando eu digo que o presidente... Presidente, acorda, presidente. O senhor está em 2025, presidente. Em 1990, 1992, lá atrás, quando o senhor foi presidente a primeira vez, quando o senhor chegava para a imprensa
para tentar, porque eu disse aqui, pode ter sido a melhor das intenções, a intenção de acalmar o torcedor que estava tenso naquele momento, ansioso pela busca do novo técnico, ok. Mas quando você fazia isso, em 1990, era muito difícil você checar, você rebater, era muito difícil. Hoje, presidente, em 15 segundos a gente desmente isso. Ah, é o Quinteiros está certo. Não, em 30 segundos, você entra em contato com alguém na Argentina, você consegue o WhatsApp de alguém e vai desmentir. Como desmentiram, falaram, tem nada disso não, gente, o presidente não está falando a verdade não. E não tinha. Aí vai o seu Alexandre Galo, desesperado para a Argentina, para tentar fechar com o Quinteiros, para tentar evitar o vexame, e se fechasse com o Quinteiros, o presidente ia manter, tá vendo? Eu não disse que tinha um técnico contratado? Se ferrou. Foi assim, tá? Foi batendo uma mão na outra, tá? Pra vocês não acharem que é outra coisa. Que isso. Se ferrou, porque o cara não aceitou. Aí ficou com cara de pastel. Aí vem com o papo, não, tínhamos um documento assinado. Peraí, contrato não tinha. Contrato de trabalho não tinha. Então quem planta vento colhe tempestade. É por isso que o Santos está na situação que está. Monta um elenco caro, desequilibrado, por vários jogadores que não tem condição. O Zé Ivaldo não tem condição, perdeu um pênalti. Gente, o Zé Ivaldo é um zagueiro tecnicamente fraco. Bastante fraco, inclusive. Fez alguns bons jogos no ano, me rendi aqui, dei a mão, jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que ele resolve o jogo, entra na mente do Hulk, barará. É um jogador que transpira, que luta, que vibra, mas é limitado. Ele é não limitado. Mentiu. Olha o nível dos laterais direitos do Santos, meu Deus do céu. O Santos foi para mais um jogo decisivo com Léo Godoy. O Léo Godoy, vou falar todas as vezes que for necessário. O Léo Godoy, todo respeito à figura do Léo Godoy, a pessoa do Léo Godoy, a família do Léo Godoy, não tem nada quando eu quero que ninguém vá lá encher o saco do Léo Godoy em rede social, ameaçar o Léo Godoy. Não faço essa merda. Mas é uma análise pura e simples. O Léo Godoy não tem condições de jogar nesse nível de elite do futebol. Não tem, esquece, não é jogador para isso, mas ele é titular do Santos e com certeza com um ótimo salário. O Santos não tem lateral direito. Olha o nível dos volantes do Santos. Olha o que jogam os volantes do Santos. Olha isso. Olha o nível dos atacantes do Santos. Olha o Tiquinho, que vem custando uma baba também de salário. Banco de reservas, porque ele não consegue fazer o mínimo, que é acompanhar o ritmo do jogo. Ele não consegue fazer o mínimo. Quem se deu bem com essa troca, o Santos ou o Botafogo? O Tiquinho ainda foi bater pênalti. O Jair foi pra lá, o Tiquinho veio pra cá. Quem se deu bem? Não, mas não é assim não, calma. Não é como se o Santos tivesse trocado o Jair pelo Tiquinho. Teve o envolvimento de uma parte financeira considerável por parte de um pagamento do Botafogo pro Santos. Calma, também, calma. Não tem como falar como se tivesse ido um pelo outro e boa. O Botafogo pagou, né? Não lembro quanto, mas pagou. Um entrou com a banana, o outro entrou com o traseiro, né? Que isso. Tá muito claro. Mas no futebol não valeu a pena? Pô, de fato que não valeu a pena o retorno técnico. Só que quando a gente fala de uma transferência, onde um time saiu ganhando e o outro perdendo, a gente precisa abordar os valores financeiros envolvidos na negociação. Se o Botafogo pagou 11 milhões de euros, que dá aí, sei lá, 60 milhões de reais, o Santos não está trocando o Jair pelo Tiquinho. Me dei mal. Não, ele está trocando pelo Tiquinho mais 60 milhões de reais, que é o dinheiro que o Santos precisa, tá ligado? O que aconteceu nessa troca? Tá nítido. Onde cada coisa entrou aí. Mas o Santos pegou o dinheiro e jogou no Tassiano, mas aí é outra questão. O que o Santos fez com o dinheiro, aí a gente pode dizer se foi certo ou errado. Mas já é algo à parte da negociação Jair, Tiquinho Soares e valor financeiro acordado entre Santos e Botafogo. Então esse é o Santos. Aí, comissão técnica. Daqui a pouco eu vou falar de Neymar também. Vamos chegar lá. Comissão técnica. Vou repetir o que eu disse no vídeo da segunda. Sobre Kleber Xavier. Não, tem que mandar embora. Estagiário, nunca foi técnico, nunca treinou nem o Sub-15. Se cair pro CRB tem que ser demitido. Não tem clima pra continuar. Vai trazer quem, porra? Não vem ninguém. Ninguém quer. Ninguém é louco. O Dorival, não, eu não posso assumir clube agora e tudo mais. Deu 2 dias depois, estava no Corinthians. Por que você acha que... E olha que o Corinthians está com o presidente agora acusado de associação criminosa, de envolvimento com PCC. E o cara foi pra lá, irmão. Pra você ver, o Dorival
preferiu ir para o Corinthians, sabendo que o presidente politicamente está frágil, passando por um processo de impeachment no clube, passando por uma investigação policial gravíssima. Ele aceitou, ele preferiu ir pra lá do que pro Santos. Sabe por quê? Porque lá tem um time, tem um mínimo de estrutura, de dinheiro. O Santos não tem nada. Quem é que vai vir pro Santos, gente? Só pode vir o Kleber Xavier. E quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo o Kleber Xavier, não estou desrespeitando o Kleber Xavier. Eu só estou constatando o momento de carreira, o estágio em que esse profissional se encontra, um estágio inicial. E o Santos só consegue contratar esse nível de profissional hoje. O Cuca não viria de jeito nenhum, o Luiz Castro não veio, o Tite não quis nem conversar. O Sampaoli mandou pro cacete, o Diniz não vem, ninguém vem. Eles não são malucos. Mas Quem é um maluco de vir trabalhar? hoje é melhor ir pro Vasco ou pro Santos, na sua opinião? Cara, então, se você for avaliar, hoje é dia 23/5. Pô, o Vasco tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana e tá no Brasileiro. O Santos tá disputando só o Campeonato Brasileiro. CT, os dos dois, eu acho fraco. Dívida, os dois têm de monte. Pô, mano, eu acho que eu iria pro Vasco. Posso estar até sendo clubista, mas eu acho que eu iria pro Vasco. É uma régua baixa, né? Se você for colocar aí Vasco e Santos. Só que no Vasco seriam 3 competições pra você disputar. No Santos, uma competição só. Na competição que o Santos tem, o Vasco também tem. Tá posicionado melhor que o Santos, até porque venceu o Santos no confronto direto. Acho que eu iria pro Vasco, mano. Hoje sim, entendeu? E, pô, mano, honestamente, eu acho que o Santos, e eu falo isso desde antes do Campeonato Brasileiro, se você chegar aqui e procurar corte do Renatinho no YouTube, você vai me ver falando isso. Eu acho o elenco do Santos mal montado. O elenco do Vasco não é um elenco, pô, pica da galáxia, não é. Mas eu acho um elenco mais regular que o do Santos. Eu volto a dizer, eu falei na live de ontem isso, não precisa nem ir tão longe. Eu acho preferível você ter um elenco que é todo mundo nota 6, do que você ter um elenco que é um jogador nota 10, um nota 0, um jogador nota 9, um jogador nota 1. E o Santos, além de ter um elenco irregular, que seria esse segundo exemplo, são poucos jogadores nota 9, nota 10 e vários nota 0, nota 1. Eu já acho o elenco do Vasco mais na média ali. Tipo assim, pô, o Léo Jardim, eu acho que ele é pica. O Léo Jardim eu acho que é um goleiro que fardaria na grande maioria dos clubes da Série A. O Lucas Piton, defensivamente é mal, mas ofensivamente é muito bom. O João Vitor deixa a desejar, na minha visão, e o Vasco pagou um valor muito caro nele. Mas, pô, se você for botar ali no bolo com o zagueiro do Santos, eu acho que se o João Vitor chega no Santos hoje, ele farda, por incrível que pareça, tá ligado? Eu acho que se o João Vitor vai jogar no Santos hoje, por incrível que pareça, eu acho que existe um mundo dele brigar ali. Aí, pô, Lemos, acho que brigaria no Santos. Claro que, pô, a amostragem dele no Vasco é pequena. As outras opções do Vasco eu também não gosto tanto pra zaga. O Lucas Freitas, Lucas Oliveira, não me passam tanta confiança. Aposto. Tu vai pra outra lateral, Paulo Henrique. Pô, eu já falei, particularmente, gosto do Paulo Henrique. Pra mim, pô, a contratação do Paulo Henrique, o Vasco, pô, peixe em chopo. Pagou muito pouco um jogador que tava embaixo no Atlético e desde que chegou resolveu o nosso problema na lateral. Eu não tô falando que é o Alexander Arnold, longe disso, óbvio que não. Mas, pô, ele é um lateral que, pra mim, supre as expectativas. No Santos, pra mim, ele é titular absoluto. Não é nem que, ele brigaria por vaga. No Santos, pra mim, ele é titular absoluto. Aí, pô, tu vai pro meio campo. É que o Jair, desde que chegou no Vasco, não performou o que se espera. O Gumora, pra mim, não é um problema. Tietê, pra mim, não é um problema. Acho que todos esses jogadores brigariam ali e, invariavelmente, estariam jogando um jogo ou outro pelo Santos. Aí tu vai falar, pô, mas o Neymar seria dono do Vasco. Beleza, mas o Neymar, desde que chegou ao Santos, a maioria do tempo ele ficou de fora. Ele estando apto pra jogar, ele é dono do Santos, ele é dono do Vasco. Ponto. Não tem como discutir. Tu vai pro ataque. Pô, o Vasco hoje tem o Verratti de centrava. O Tiquinho Soares deveria ser essa pessoa no Santos. Não tá sendo, tanto que tá sendo banco. O Verratti, no momento, é o artilheiro do Vasco e o artilheiro do Brasil. Então, pô, pra mim, ele jogaria no Santos. O Nuno Moreira, desde que chegou, vem bem. E o Ryan é uma promessa que ajudou o Vasco, por exemplo, na classificação pra Copa do Brasil, porque ele foi lá e fez o gol. Aliás, fez o gol em todas as fases. O Santos não teve alguém pra fazer isso. Então, tipo assim, por mais que a régua seja baixa a régua, olhando numa ótica, tentando ver de fora, ainda que eu seja vascaíno, eu acho que se tivesse que escolher hoje ir pro Santos ou ir pro Vasco, eu iria pro Vasco. E no momento do Santos, eu acho que até o santista mais fanático pensaria da mesma forma, se pá. Tá ligado? Pensaria da mesma forma, se pá. Olha do Santos hoje, olha como o Santos tá. Quebrado, sem credibilidade, com estruturas arcaicas, o pai do Neymar tendo que pintar muro, meu Deus do céu, ninguém tem o dinheiro para comprar, presidente, só tira do bolso, presidente,
O senhor tem bastante dinheiro, graças a Deus, o senhor foi abençoado, o senhor trabalhou, o senhor se esforçou. Uma porra de uma lata de tinta. Aí tem que chegar o pai do Neymar. Quem é o cara que vai vir trabalhar nesse clube, meu Deus do céu? Parem com essa ilusão. Não, tem que mandar o Kleber Xavier embora. Vai mandar o Kleber Xavier embora, vai chegar outro do mesmo nível, ou pior. Não tem jeito, não tem jeito. Sabe qual é o jeito? Desculpa eu dizer isso pra você, não tem esperança. É rezar. É no modo William Bigode. Agora é orar. É o que resta. É orar por 40 pontos. Rapaz. Por mais 40 pontos. É o que resta. Ore bastante. Porque o quadro que está aí é de difícil reversão. Vamos lá, meio do ano. Janela vai abrir agora dia 2. Tá chegando, a hora da janela. Muito bem, contratações. Não, se contratar, se trouxer reforço, a coisa vai melhorar. Ótimo. Vai trazer com que dinheiro? Na hora que tiver um prato... Foi uma parada essa semana, parece que se o Yuri Alberto for embora, o Corinthians vai atrás do Verratti. Pô, mano, sendo honesto, pra mim, claro, né, teria que arcar com os custos, o Vasco não venderia de qualquer jeito assim. Mas não acho que sejam características parecidas, não. Pra mim não faz sentido nenhum. Não faria sentido nenhum o Corinthians ir atrás do Verratti, cara. O Yuri Alberto é um jogador de movimentação, jovem. Pô, o Verratti é um centroavante que joga colado no gol, mais paradão, sem muita mobilidade. O forte dele é o jogo aéreo. A característica é, assim, completamente oposta, pô. Passo de ferro pra disputar com algum clube? Sei lá. Uma bola dividida com algum clube por algum jogador? O Santos vai ganhar de quem, irmão? O Santos vai ganhar negociação, disputa de mercado com quem? Com que dinheiro? A não ser que o presidente ponha dinheiro do bolso. Como ele já fez em outras ocasiões. Depois ele cobrou até o último centavo. Tudo bem, direito dele, né? Ok. Só assim. Ou o Santos vai virar uma SAF em 2 semanas? Não vai. Não vai. O pai do Neymar vai botar dinheiro do bolso para contratar jogador? Esquece. Esquece. Ele tem agora que ter a preocupação de receber o que o Santos deve a ele. Não botar mais. O que vocês acham que vai acontecer? Então não vai ter pacotão de... Não se iluda. Não se iluda. Pacotão de contratações no meio do ano, não vejo como isso vai acontecer. Pode chegar um ou outro nome. Mas para resolver, tem que chegar uns 8. E não vão chegar. Comissão técnica, se trocar essa, não vai ser por outra muito melhor. Vai continuar no mesmo esquema. A diretoria é essa que está aí. O Neymar a gente não sabe se fica. Irmão, ore muito, reze bastante. Você que tem qualquer tipo de crença aí, reza, ora, faz trabalho, faz promessa, faz qualquer coisa, porque vai precisar. O caminho é só esse. É o caminho do desespero, o caminho que o Santos atravessa hoje. Do desespero, da incompetência que gerou o desespero. Dos erros inaceitáveis que geraram o desespero, que resultaram nesse estado de coisas aí. É isso. O quadro é esse. Ore muito. E também ore pela renovação do Neymar. Porque, vamos lá, o Neymar não está nem 30% do que ele pode ser. Ou do que ele já foi um dia. Talvez ele nunca mais possa ser o... Talvez não, né? Ele nunca mais será o que foi um dia, o 100%. Ele pode atingir algo próximo disso, 70, 75%, se tudo der certo. Mesmo assim, estando, 25%, 30% do ideal, ele entrou e mudou o jogo. O que eu acho que diz mais sobre o elenco do Santos do que sobre o próprio Neymar. Sabe o famoso ditado em terra de cego, quem tem um olho é rei? Esse é o ditado. O time é tão ruim, é tão fraco, é tão limitado, é tão desequilibrado, que entra um cara, é o time de cego. Todo respeito, né? Não tô... Só pra vocês entenderem, né? Que chega um cara que tem um olho só, ele já sobra. Porque ele consegue enxergar o jogo, pelo menos. Ele entra, com 1 minuto, ele dá uma bola na cara do gol pro Souza, uma bola enfiada pro Souza na cara do gol, o goleiro dos caras lá faz a defesa. Aliás, bela partida do goleiro do CRB. E veja, em 1 minuto e meio, ele botou o Souza na cara do gol, tinha acabado de pisar no campo, uma chuva do cacete caindo, campo pesado. Em 1 minuto e meio, ele botou o Souza na cara do gol, ele cruzou uma bola com a mão na cabeça do Tassiano. Pô, bizarro mesmo. Essa sequência, mano, eu assisti rindo. Eu falei, não é possível isso aqui que eu tô vendo. Mano, o cara voltou, primeiro lance, dominou, tirada de trivela, achando o jogador na cara do gol.
pá, o maluco perdeu. O goleiro defendeu. Lance seguinte, bola vem pra ele, chapada no arco. Tassiano cabeceia sozinho, perdeu. Daqui a pouco, bola pra ele, pô, ele acha um espacinho, aquela tirada que ele faz debaixo da perna do jogador do CRB, no cantinho, já sai pra comemorar, mano, o goleiro toca com a ponta do dedo, passa raspando a trave. Moleque, no tempinho que ele jogou, ele fez mais que o Santos no jogo inteiro, pô. O jogador de 800 mil reais não consegue fazer uma cabeçada que desloque o goleiro, não consegue, cabeceia em cima do goleiro, ele bate o escanteio, o Luan Pérez, uma bola quase sobra para ele para fazer o gol em 1 minuto e meio. Pediu um bagulho pra comer. Um cara que não jogava há um mês, um cara que ficou 1 ano fora com o LCA, um cara que jogou só 7 jogos do Campeonato Paulista, jogou 45 minutos contra o Fluminense, meia hora contra o Atlético Mineiro, ficou mais um mês fora, esse cara volta em 1 minuto e meio, ele joga mais que todo mundo no confronto inteiro. Ninguém no confronto inteiro, ida e volta entre Santos e CRB, jogou mais do que o Neymar jogou nos 25 minutos, meia hora que ele teve em campo. Porra, isso é uma loucura. Bizarro mesmo. Isso é uma loucura. Isso diz muito mais sobre o time do Santos do que sobre o próprio Neymar. Porque a qualidade do Neymar a gente sabe. Óbvio, o Neymar é um dos mais talentosos jogadores que surgiram nos últimos tempos no mundo. No mundo. Não tem condição física. O problema todo é esse. Mas o elenco é tão ruim, mas tão ruim, que precisa entrar o cara com uma perna só, porra. É inacreditável, cara. E ainda o Neymar tem outra oportunidade que ele cria pro Guilherme, que bate de fora da área, tem o quase gol do Neymar, uma batida no canto que ia entrar, outra ótima defesa do goleiro do CRB. Só aí eu tô falando de 5 oportunidades claras, que saíram dos pés do Neymar. Então assim, tá ruim com o Neymar, piora sem ele. É louco, né? Porque, tipo assim, agora não falando só de, eu vi o jogo e tal. Mano, se você avaliar a questão de estatística mesmo, ele foi o jogador com mais criação de oportunidade na partida, sendo que ele entra na metade do segundo tempo. Evidente que piora sem ele. É isso. É o mesmo argumento que diziam, não, a seleção brasileira não precisa do Neymar, é melhor sem o Neymar. Sim, é verdade. O Neymar começou jogando as eliminatórias. Mano, esse cara, eu volto a dizer, o Vagabundo fala, pô, vocês ficam defendendo o Neymar jogar e tal. Mano, o Neymar, a última coisa que ele precisa é que alguém defenda. A maior propaganda em prol do Neymar é deixar os times que ele fazem parte jogar sem o Neymar. Bota o Santos pra jogar sem o Neymar, tu vai fazer uma propaganda pro Neymar. Bota a seleção brasileira pra jogar sem o Neymar, tu vai fazer uma propaganda pro Neymar. Porque todo mundo quer assistir futebol por, sei lá, minimamente 2 vezes no mês, e não a pessoa que assiste futebol de 4 em 4 anos na Copa do Mundo e acha que é entendido do assunto, vai conseguir perceber que é fora da curva, pô, é acima dos demais. O grande problema é que o Neymar ultimamente tem ficado muito mais fora do que dentro de campo. Então, essa conta acaba sendo invalidada, né? Ele precisa estar apto para que aí essa conta possa fazer sentido e que os times possam contar com ele. Mas ainda na era do Diniz, e depois que ele machucou lá contra o Uruguai, ele ainda ficou por um bom tempo como o líder de estatísticas da seleção brasileira, mesmo sem jogar. Mas não, ele não faz falta não. É uma pena que ele não consiga ter sequência. Agora, dizer que ele não faz falta, você pode dizer, pô, eu não acredito que fisicamente ele vai atingir mais o nível. Beleza, eu também não acredito, tá? Eu tô nessa com você. Eu acho que infelizmente não chega mais. Não consegue mais. Eu não vejo o Neymar, por exemplo, Copa do Mundo ano que vem, o Neymar pronto inteiro para ajudar o Brasil. Eu não vejo essa possibilidade, eu não consigo enxergar isso. Mas dizer que o cara não serve, dizer que o cara não faz a diferença, veja os 25 minutos, 30 que ele teve em campo ontem em Maceió. Aí você vai falar, Dito isso, se ele tiver 50% entrando no segundo tempo em jogo de Copa, é o suficiente para entregar ali seus golzinhos, suas assistências. Claro que o nível de adversário é muito maior, mas o nível de companheiro de equipe é muito maior também, né? A gente vê que a qualidade técnica para fazer as achadas ainda tem essa pifada, principalmente que às vezes a gente sente que falta ali na criação da seleção brasileira quando tá em campo. Mas é claro, mano, pra isso ele tem que tá apto, mano, tem que estar apto. Não adianta só ter o nome, tá ligado? Realmente, irmão, cara quebrado, arrebentado, tomando porrada, porque foi na Kings League domingo, e acho que as porradas fazem sentido, mas esse cara, irmão, é muito diferente do resto. Mas muito, é outra parada. O raciocínio dele com a bola tá uns 3 anos à frente dos demais. Os demais estão começando a entender a jogada, ele já tá 3 anos à frente. É inacreditável, cara. E depois do jogo, ele deu uma entrevista ao Prime Video, onde deixou em aberto a possibilidade de renovação, deixou a coisa nebulosa. Primeiro ele fala até do time, assim, primeiro não, né? No final, na outra resposta que ele fala, olha só,
Preciso dos meus companheiros. Foi quase um pedido de socorro. Vocês viram que eu faço a diferença, né? Os 20, 25 minutos que eu joguei, eu posso ajudar, mas, todo mundo tem que ajudar. Né? É um pedido de socorro. É o famoso prêmio Nem Noé. Nem Noé carregou tantos, né? Vocês sabem, né? Nem Noé. Foi o prêmio que o Neymar ganhou ontem. Ele tinha que receber do Prime Video ontem o troféu Nem Noé. Tá aqui, Neymar. É seu. E além disso, ele diz que não sabe se vai renovar. Você vai renovar, Neymar? Não. Não sei. Não sei ainda. Escapou meio que um não aí no início da resposta, né? Aí depois, não sei. Não sei ainda. Eu, se fosse o Neymar também, agora faltando 2 meses para a renovação, porque o contrato vai até 30 de julho, eu também pensaria 10 milhões de vezes antes de renovar. Porque o Neymar não vai querer. Eu não pensaria na renovação, eu tentaria focar no que está acontecendo no clube, até porque a questão do Santos é de urgência, mas também não entraria em papo com outro clube, ia se manter focado no Santos mesmo. Primeiro, procurar colocar o time numa situação melhor, ele próprio numa situação melhor junto com o time, para aí sim chegar na data de o contrato acabar, de ir para outro clube ou de renovar com o Santos, pelo menos numa situação melhor, né? Porque do jeito que tá, vamos supor, se ele performa, mas nada fora da curva e o Santos continua na merda, não vai renovar com o Santos, mas vai fazer o quê? Tá ligado? Sei lá, mano. Querer ficar marcado por um rebaixamento na história do Santos. O Neymar sabe que hoje, o elenco não tem a mínima condição de escapar do rebaixamento. Esse elenco cairá, a não ser que mude muito no meio do ano. O Santos cairá. O Neymar sabe disso. Se a gente aqui de fora sabe, imagina ele. Eu não acho que ele tem essa pira de ir pra MLS agora não, mano. Lá na MLS ele ia deitar os cabelos, liga, com todo respeito, ruim. Não ia ter cobrança nenhuma, ia ter uma temporada menor, que é o que ele gosta realmente, mas ia assinar um atestado de estou me aposentando. Ia fazer o que o Messi fez agora, né? Sei lá. Ele que tá lá no dia a dia. Imagina ele, que tem que servir os Tassiano da vida, né? Os Barreal da vida, os Tiquinho da vida, os Guilherme da vida. Que fase do Guilherme, meu Deus do céu, eu quero falar disso também. Não posso esquecer. Ele sabe. Então, se ele tomar a decisão de ir embora no meio do ano, eu sei que muito santista vai ficar irritado. Principalmente se ele for para outro clube do Brasil, que eu acho que não tem a menor chance de acontecer. Eu acho que o Neymar vai renovar, porque o estágio físico dele atual não permite grandes movimentos do mercado, não vai provocar grandes movimentos do mercado na direção dele. Qual é o clube no mundo, a não ser que ele vá para uma liga periférica. Mas isso, pensando no objetivo Copa do Mundo, seria com certeza pior para o Neymar, nível de competitividade. Qual clube do mundo hoje que vai fazer um grande movimento pelo Neymar? Eu não vejo essa possibilidade. Esse é o ponto que eu estava falando agora. Agora, acho que o Neymar está ficando numa encruzilhada aí. Eu saio, vou para uma liga periférica, para uma liga menor e perco relevância, perco competitividade e isso me prejudica no projeto Copa do Mundo? Ou eu fico aqui num clube que está fadado ao rebaixamento, fico com essa mancha e fico tomando as porradas, porque é óbvio. O Santos foi eliminado, as piadas, as provocações, as porradas vão no Neymar. Mas aí, posso falar uma parada? Eu sinto que se o Santos cair, com ele estando ou não, a rapaziada já ia atrelar, mano. Porque o maior fato histórico do ano do Santos no ano que teria sido rebaixado novamente seria a volta do Neymar. Então seria, tipo assim, a volta foi uma tragédia, tá ligado? Eu acho que ele ficando ou não, se acontecer, iriam atrelar. Agora, eu volto a dizer, na minha visão, e aí, é uma particularidade minha, que ninguém é obrigado a pensar do mesmo jeito, o maior desejo de um cara que é jogador de futebol, que já tem a parte financeira garantida para as próximas gerações, que é o caso do Neymar, a maior preocupação tem que ser, mano, você tá jogando no seu nível mais alto e você construiu uma relação de idolatria com algum clube, principalmente quando você chega próximo do final da carreira. Não é nada mais legal, mano, no futebol que você construir uma relação de idolatria que quando você tiver, 80 anos, você vai chegar no lugar e todo mundo vai, levantar e bater palma pra você e vai reconhecer e vai falar, você é o cara, você é uma referência, Isso é muito foda, tá ligado? Isso é muito foda. E
Honestamente, mano, eu acho que na situação que chegou, o Neymar só devia sair do Santos se fosse tipo assim, pô, mano, pô, cara, ele tá acabando com todos os jogos, ele mostrou, ele se recuperou fisicamente, times da Europa estão apostando pra ele voltar, aí, pô, um cenário, só que é um cenário distante hoje, gente, tá ligado? Ah, mas eu gosto muito, hoje é um cenário distante. Então qual que é o cenário que na minha visão faria mais sentido? Ficar no Santos, abraça a ideia, mano, eu vou vestir a camisa. Ah, tá uma barra, o time é ruim, eu vou vestir a camisa. Eu vou fazer a minha parte. Ah, mas e se eu cair? Pô, a torcida vai ver que eu tentei e, pô, eu vou virar mais ídolo ainda. Porque no pior momento eu não vou ter largado o osso. Eu acho que é isso, tá ligado? Infelizmente. Ah, mas isso é pouco pra carreira dele, pra visão. Pô, mano, hoje ele não tem a opção de chegar e falar, pô, mas tem uma vaguinha no Bayern de Munique? Tem uma vaguinha no Paris Saint-Germain de novo? Pô, e uma volta pro Barcelona? Hoje, isso não vai acontecer. Tá ligado? Isso não vai acontecer. Nesse cenário, ele não vai acontecer. Tá ligado? Infelizmente. Porra, o cara que ontem entrou e fez o que fez no jogo, todo arrebentado. Aí a conta vai ser paga pelo cara? Ele pode avaliar isso e falar, não quero passar por isso não, e vou embora. Profissionalmente, eu entenderia a decisão, mas acho que... O melhor cenário pra ele, profissionalmente, em relação à idolatria, é, mano, carregar, salvar o ano do Santos. Pô, moleque, botar pra fuder e aí meter o pé e sair no alto. Porque aí a torcida do Santos também vai entender que, tipo assim, pô, tá, ele foi bem, ele veio quando a gente precisava, ele salvou o nosso ano, pô, ele voltou pra casa e agora ele saiu. E aí, ele tendo ido muito bem, conseguiria ter um mercado maior do que ele tem hoje. E aí seria o melhor cenário pra ele, tá ligado? Agora, acontecer e planejar, existe uma distância. Se tomada essa decisão, aí o Neymar precisa arcar também com as consequências da decisão, o Santos desmorona completamente. Porque assim como a chegada do Neymar teve o efeito de melhorar o astral do clube, o ambiente do clube, fazer o time classificar no Campeonato Paulista, aquela comoção toda, trouxe parceiros, trouxe seguidor de rede social, trouxe aumento do sócio-rei, o efeito contrário acontecerá se o Neymar não renovar em 6 meses de contrato. Se ele for embora, acaba tudo. Totalmente. Desmorona. Totalmente. Institucionalmente ainda mais uma instituição que já está no chão. Desaba de vez. E o Neymar sabe disso também. Então ele está num momento, ele vai ter uma decisão muito difícil para tomar. Muito, muito difícil para tomar. Guilherme. Precisamos falar do Guilherme. O Guilherme ainda me perde o pênalti. Meu Deus do céu. Quando você pensa assim, já chegou no fundo do desgaste com a torcida, assim, não tem mais para onde cavar. Ele ainda me perde o pênalti na eliminação do Santos. Outra atuação muito ruim. Não entendi porque o Guilherme fica tanto tempo em campo ontem, como ficou em tantas oportunidades também com o Pedro Caixinha. Não entendi algumas mudanças feitas pelo Kleber Xavier. Sinceramente não entendi. Roleiser e Neymar juntos, esquece, né? Nunca pode acontecer, nunca veremos. Entendi. Por que o Basso entrou? Ah, meu Deus. Tem que ter muita paciência. Por que o Basso entrou? Eu pensei, pô, o Basso entrou, tudo bem. O Souza tava desgastado, coitado. Correu pra caramba, lutou pra caramba. Finalizou algumas bolas, finalizou 2 no primeiro tempo, finalizou aquela que o Neymar enfiou para ele na linha de fundo. Mas aí você vai botar o Luan Pérez lá. Tinha o Kevson também, que acabou de renovar. Renovaram com o Kevson, nem sabia que ele estava lá. Talvez o Kleber Xavier nem saiba também. Aí botou o Luan Pérez para a esquerda e botou o Basso. Irmão, você gastou uma alteração para colocar o João Basso. Olha isso. E quase que um gol do CRB sai justamente por... Parece que ele gosta muito do Basso, né? lado. Onde o foi jogador o que agrada Pérez ele. ali, improvisado na esquerda. O camarada chegou na direita, fez o cruzamento, o cidadão na segunda trave perdeu o gol sem goleiro do CRB. Já era pro Santos ter caído no tempo normal. Se essa bola entrasse, a chance mais clara do jogo, os caras desperdiçaram. Né? Foi tão clara quanto a do Zé Ivaldo domingo em Itaquera. Naqueles gols assim, você fala, pô, como é que o cara perdeu? O cara do CRB perdeu. Ele botou o João Basso em campo. E nem pênalti o João Basso bateu. João Basso. Léo Godoy. João Basso. Tassiano. Aí você entende, cara, por que o time foi eliminado da Copa do Brasil. Ué. Qual é a surpresa, gente? Qual é a grande surpresa disso tudo? Oh, que coisa. O Santos caiu no CRB. É mesmo? É mesmo. Então, o Guilherme, numa péssima fase. Confiança lá embaixo. Tudo dando errado. Tudo que tenta praticamente dá errado e ainda perde o pênalti. Eu acho que o Guilherme não é um jogador desprezível, jogador totalmente descartável, que não possa fazer parte de um elenco de Série A. Eu realmente não acho isso.
Mas hoje, Tô acompanhando aqui que eu pedi o bagulho. o nível de desgaste do Guilherme com a torcida do Santos me faz crer que acabou. Eu não consigo ver condições do Guilherme até o fim do ano ser titular do Santos. Eu acho que, nesse momento, buscar uma negociação para o Guilherme no meio do ano, uma troca, enfim, eu acho que seria bom para o Santos e para o Guilherme. Eu acho que pode fazer bem ao Guilherme uma mudança de ares. Porque, assim, nesse momento já não tá dando. Já não tá dando. E ele ainda me perde o pênalti, ele ainda chuta o pênalti na lua, o pior pênalti da noite, o mais mal cobrado da noite. Justamente. Rapaziada, tipo assim, falando sobre o Guilherme, esse pau eu vou estar pegando um pouco pesado, até porque recentemente ele teve uma boa fase com bons números. Mas eu acho que ele é um jogador que não pode fardar em time grande, tá ligado? Não pode fardar em time grande. Não pode, não pode. Ah, mas aí, pô, se o time grande vai jogar na Série B, aí tudo bem. Porque aí o time grande tá num momento que tá jogando a Série B a um nível de competição mais baixo. Ok, aí tudo bem. Ah, mas se for, pô, jogar a Série A, pô, talvez num projeto do Mirassol, que é um time que, pô, chegou na Série A e aí, pô, tá trazendo jogadores que tem um pouco mais de nome, mas que não estão em alta, e aí não tem pressão tão alta, e aí, beleza. Mano, fora isso, viado. Fora isso, pra mim, cara, não tem condição. Não tem condição, mano. Não tem condição. O pênalti do Guilherme. Difícil. Aí fica difícil defender. Não dá, não tá dando mais. Não tá dando mais. Situação limite. Próximo jogo contra o Botafogo é na Vila Belmiro, próximo jogo na Vila, porque domingo é em Salvador. O próximo jogo na Vila contra o Botafogo, você imagina, o Guilherme titular. Ele erra a primeira arrancada, o primeiro passe, a primeira finalização, a Vila já vai desabar em cima dele. O torcedor já tá com a paciência zero com o Guilherme. Então eu acho que chegou o momento. Chegou o momento de buscar algo novo pro Guilherme na carreira. No Santos, eu não vejo mais condição. Agora vamos lá. Não tem vaga. Preciso nem falar. Não tem vaga, pô. Não tem vaga. Não vai querer. Não tem nada a ver com o clube. A proposta dos caras é completamente diferente. Não vai pagar o que o cara vai pedir. E vou te falar, não sei se no momento que tá, faria essa questão também não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Poderia se enquadrar. Não vai. Não vai. Não vai. Talvez. Pô, o Grêmio tá uma merda, né? Mas acho que o Juventude não iria também. O Santos é o que ele tá, o Sport talvez. Sei lá, mano. Vitória, talvez Sport, mas tá ligado? Registrar aqui também a eliminatória que fez. Lembrando, 1 mês atrás, 2 meses atrás, é diferente de hoje, tá? Hoje a gente tá num cenário que o Guilherme tá com menos moral do que ele tinha quando ele já não tinha moral 1 mês atrás. A gente tá num cenário que ele tá, pô, de mal a pior. Queda de rendimento, queda de confiança, queda de nível de atuação, queda de moral com a torcida, queda de moral com o público geral. Gabriel Brazão. Não fosse Gabriel Brazão, o Santos já tinha saído de Santos para Maceió eliminado. Com a derrota de 2-1. Porque ele pega o pênalti lá e faz outras defesas importantes. E ontem, de novo, várias defesas importantes ao longo do jogo. O Santos chegou vivo, deve-se ao Brazão. Manteve o Santos vivo na disputa de pênaltis, porque ele pega um pênalti do CRB, na série de 5 cobranças ainda, graças ao Brazão. E esse cara pode ir embora no meio do ano. Tem papo de Europa chegando toda hora aí pro Brazão. Um goleiro que tá valorizado, um goleiro que tá num nível muito bom. Você imagina, tá ruim, pode piorar. O Neymar pode não renovar. Na terra de cego, o único cara que tem um olho pode não renovar. O Brazão pode ir embora. A coisa pode piorar muito. Demais pros... Ah, mas o Santos só vai liberar o Brazão por uma grana maneira, não? Segundo semestre. Então, em síntese, Santista. Acha que em caso de rebaixamento, o Santos eles podem ir rumo ao mesmo destino de uma portuguesa? Não, mas tranquilo, assim, não e tranquilo. Eles podem, pô, ficar nessa situação de merda de tipo assim, pô, não se estabiliza, sobe e cai, como o Vasco ficou aí, pô, nos últimos anos, por exemplo. Mas eu acho que o teto é uma Série B. Poucos clubes grandes assim conseguem ir pra uma Série C. Pô, o Fluminense conseguiu, que foi uma vez. Mas tipo assim, pô, igual a Portuguesa, pô, jamais, mano. Pô, o Santos é um time que... Fica foda, né? Tipo, vamos tirar o lado... Ah, a gente torce pros nossos clubes e a gente vai zoar outros clubes grandes que se...
Beleza, vamos tirar esse lado. Pô, o Santos é o time do Pelé, mano. O Santos do próprio Neymar, como a gente tá falando aí. Um clube extremamente tradicional, campeão nacional e internacional várias vezes, conhecido no mundo todo. Tem torcida, tem história. Pô, não tem como chegar e botar no mesmo balaio de outros clubes que, caíram e afundaram. Ah, Renato, mas a Portuguesa era um time de Série A. Beleza. Portuguesa, eu mesmo acho muito foda. Fiz um modo carreira com a Lusa justamente por achar a Lusa foda. Mas, não tem como botar na mesma, tá ligado? O Santos é muito maior que a Portuguesa. Agora é orar. Não tem muito pra onde correr. Não tem muito. Não vejo condições da diretoria mudar esse quadro. A comissão técnica é inexperiente, mas se trouxer outra vai ser provavelmente do mesmo nível. O elenco tem vários jogadores caros que não respondem. O Neymar talvez não fique o único cara que ainda sabe jogar bola nesse elenco. É o único que ainda faz alguma coisa, arrebentado, tá? Estrupiado, com uma perna, com 30% de condição. É o único que faz alguma coisa. Inclusive, eu acho que aquele comentário do parça do Neymar, que tá rodando pra caramba no ambiente digital santista aí, sobre elenco ruim, sobre diretoria ruim e tal, que, estoura tudo no Neymar e não tem como fazer milagre. Isso me parece ensaio do adeus, hein? Isso me parece, sabe assim, gente próxima ao Neymar, replicando talvez o sentimento do Neymar, compartilhado na intimidade com essas pessoas. Me parece que na cabeça do Neymar não vai dar para seguir. Então, imagine o segundo semestre do Santos como será. E eu já estou imaginando o jogo de domingo contra o Vitória. A mesma descrença que eu tinha ontem, eu tenho para domingo. Vocês acham que dentro do Barradão, contra um adversário direto, desesperado, que acabou de perder o Bavi, mas mesmo perdendo o Bavi, né? Mesmo perdendo o Bavi, foi lá, lutou, batalhou, chegou a empatar o jogo. Vocês acreditam que o Santos vai chegar lá dentro do Barradão, grandão, e pá, aqui nós vamos ganhar o jogo? Eu tenho pouquíssima esperança de que isso vai acontecer. Vocês acreditam que contra o Botafogo, olha a qualidade do time titular do Botafogo, o Santos consegue bater de frente? Fica muito difícil acreditar. Então, ore bastante, porque eu começo a não enxergar qualquer possibilidade do Santos fazer mais 40 pontos, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, nas mais de 30 rodadas que faltam. Rezem muito, orem muito, porque o quadro é absolutamente desesperador. Mas não tem nada surpreendente não, tá? Nada. Tá tudo dentro do script de um clube perdido. O Santos hoje é um clube completamente perdido. O Santos é um clube que está parado do tempo há 30 anos. E os rivais estão aí, ó, evoluindo, modernizando, investindo, profissionalizando, ganhando. E o Santos está nessa, deitado nesse berço esplêndido. E a consequência disso, o resultado disso, é a perda total de relevância. É o clube batendo Série A, Série B, Série A, Série B, Série A, Série B, virando o clube ioiô. Perda total de relevância esportiva. É esse o caminho que o Santos está trilhando. E vou dizer mais uma coisa, ô presidente. O senhor tem uma história no clube. O senhor já foi presidente outras vezes do clube. Vou dizer aqui, eu acho que o senhor deveria pensar de verdade. Estou falando na boa, não estou falando de veja que eu não estou esbravejando, não estou. Nada, já esbravejei o que tinha que esbravejar. Estou falando na boa. Eu fiquei pensando sobre isso nesses últimos dias aqui. Até conversando com algumas pessoas que são da cidade, gente que veio falar comigo, caramba, Jorge, você imagina, né? Como vai ficar para ele, para os negócios que ele tem na cidade, um rebaixamento nas mãos dele. Presidente, eu acho que o senhor deveria cogitar a possibilidade de renunciar ao cargo. Falando de verdade. De verdade. Seria uma mancha que não poderia ser retirada jamais, que iria lhe perseguir para o resto da vida, um rebaixamento. Talvez passar o bastão para alguém que consiga evitar o desastre. Eu acho que o senhor deveria pensar nisso, pela sua biografia. Estou falando sem babaquice, estou falando de boa. De boa. É o que eu considere renunciar. Penso. É o que eu realmente acredito. Eu acho que o senhor deveria pensar nessa possibilidade. Porque, infelizmente, presidente, não está dando. Não está dando. A sua gestão
E aí não é só o senhor, são os seus pares, é o seu CEO, é o pessoal de confiança que o senhor levou para trabalhar aí dentro, é o seu filho, é todo mundo. Não estão dando conta. Vocês não estão dando conta desse desafio. A verdade pura e simples é essa. É como eu penso. Eu acho que o presidente deveria pensar nessa possibilidade. Eu acho que o Inominável deveria ter feito isso também. Seria muito digno. Realmente, galera, não dá pra mim. Tô indo. Show. Não fez. E o Santos caiu. Like no vídeo, se você ficou até o final. Boa sexta-feira